Quero convidar você para abrir a palavra de Deus, se você puder. Se não puder, você pode acompanhar aí na tela. Gênesis capítulo 17. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Gênesis capítulo 17. Esse texto de Gênesis capítulo 17 nos fala, o Senhor está falando sobre o tema que nós vamos abordar aqui hoje. Vou tentar resumir o possível, porque é um assunto assim que demanda muito tempo para a gente falar, mas nós vamos conseguir, amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 17, olha lá. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Agora engasguei aqui. Garganta coçou aqui. Eu vim com ar-condicionado ligado. Não é Covid não, viu? Teve gente ali que já fez sinal da cruz. Você não está na igreja católica, né? Então, o versículo 7, estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você, e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus que faz aliança entre o homem. Deus, ele fez aliança com o homem, enviando Jesus para nos salvar, nos resgatar e nos dar vida. Quando nós entendemos isso, que o nosso Deus é um Deus de aliança, de propósito, e aliança é pacto. Aliança é um pacto entre duas pessoas. O homem, ele quebra a aliança que um dia ele fez com Deus, mas Deus não quebra a sua aliança, porque ele é perfeito, ele é fiel. Ele é tão misericordioso que por mais que você venha quebrar a aliança, ele perdoa, ele é misericordioso, ele restaura, ele abençoa, ele cura, amém? Pode mudar aí, Débora. Eu vou pedir para você, aí. O nosso Deus, ele é um Deus de aliança. Olha o que diz a palavra do Senhor aí, no versículo, o capítulo 1, versículo 20. Versículo 12, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então ele cumpre, ele é um Deus que cumpre a sua aliança. Pode mudar, por gentileza, o slide. Deus não faz aliança porque precisa, mas porque ele é um Deus de aliança. Ele não precisa que nós tenhamos aliança com ele. Ele não precisa, ele é um Deus de aliança, é um Deus de pacto. Repita comigo, no Salmo 25, 14. 1, 2, 3 e... Aí. Então, os íntimos de Deus, eles vivem aliança. Aliança com o que Ele deixou, com os seus ensinamentos, com os seus propósitos. Nós estamos em um seminário de liderança e todos vocês aqui são líderes. Todos nós, em um momento da nossa vida, exerceremos uma liderança em alguma coisa. Todos nós. Então nós somos líderes. E a gente precisa entender que para exercermos nossa liderança de forma eficaz, nós precisamos ter intimidade com Deus. Quando temos intimidade com Deus, nós conhecemos mais da sua aliança e dos seus propósitos. E aí o que acontece? Não quebraremos a aliança, porque a intimidade do Senhor
faz com que você tenha conhecimento desta aliança. E não adianta exigir honra onde não há aliança. Tem muita gente que quer honra, quer pegar o microfone, quer exercer um cargo, quer exercer uma função dentro da igreja, quer ser reconhecido, mas não tem aliança. Não pode a pessoa exigir honra, exigir aceitação, exigir, se ela não tem aliança. Duas coisas que andam juntas. A honra, ela é resultado de aliança. Pode ter certeza, se você tem uma aliança com Deus, aliança com a sua igreja, aliança com o seu pastor, aliança com o seu ministério, aliança com a palavra de Deus, a honra vem. A honra vem. Entendeu? A honra vem. Então a aliança, ela produz isso, ela leva isso. Para quem tem aliança, a honra é um prazer. Então, a pessoa que ela é aliançada com Deus, ela é aliançada com a sua esposa, é aliançada com seu marido, é aliançada com seu pastor, é aliançada com a sua igreja, isso é um prazer. A pessoa faz com prazer, com alegria. A honra, ela faz com integridade, com alegria, disposição. Mas a pessoa, quando não tem aliança, ela faz tudo avacalhado, faz por obrigação. Para quem não tem aliança, a honra é um peso, como está, eu digitei ali, está vendo? Então, um peso. A pessoa que não tem aliança, tudo é um sacrifício. Ir para um seminário desse, colocar nome em peixinho, que não sei o quê, reclama de tudo. Tem pessoas que só andam nada contra a correnteza. Gente, o rio está aí, o rio está indo, existe uma liderança, existe um comando. O povo não está disperso, então vamos juntos. O rio está levando, Deus está levando, mas tem gente que quer nadar contra a correnteza. Isso é rebelião, isso é rebeldia, e nós vamos trabalhar isso aí mais na frente. Deus falou comigo, esse seminário esse aqui, é um seminário que Deus falou muito comigo, porque eu trato diretamente com líderes, e com liderança a gente tem que... O negócio é mais salgado, o negócio é feijoada, porque é uma grande responsabilidade, são vidas que precisam ser salvas, e Deus está com pressa. Tem pessoas, eu não vou dizer aqui, mas tem pessoas que nós estamos hoje, já chegando no mês de outubro, dia 1º agora, meu aniversário, pode mandar, viu, pastor Arthur? Pode mandar uma cestinha de frutas, um negócio assim, tá certo? Mandar entregar lá em casa, viu? Francisco Proença, número 11, bairro Santa Rosa, Belo Horizonte. Amém? Mas o que acontece? Está chegando mês 10. Então, chegou agora mês de outubro, mês 10, e é líder. Não ganhou uma alma para Jesus, não levou ninguém para o batismo. Fez propósito de ler a Bíblia, não leu 10 capítulos da Bíblia esse ano. Passou esses dias, esses 300 dias de 2021, não teve meia hora de joelhos. Entendeu? Porque, às vezes, a gente tenta procurar agradar o nosso ego, agradar a nós mesmos, aquilo que nos satisfaz. Mas não é você, é você entender que na aliança existe um processo. Na aliança não é a sua vontade que tem que prevalecer. Você sabia que a vontade de Deus na esfera animal, vegetal, na natureza é absoluta? Deus governa tudo. A terra gira em torno do sol, está firme na palma das mãos de Deus. Não altera um segundo se não for pela sua permissão. Amanhã, nesse mesmo horário, estará escuro do mesmo jeito. Ele dirige os tempos e as estações. Terminou o inverno, entra o verão, entra a primavera, depois o verão, depois o outono. Tudo ele dirige, tudo, ele tem todo o poder, ele tem tudo nas suas mãos.
É Deus. É Deus que cuida de tudo. Então esse Deus que cuida de tudo, que é Senhor, Ele é digno de ser adorado e levado a sério. Então a vontade de Deus na esfera animal, vegetal é absoluta, mas no homem não. Na esfera humana não é absoluta. E nem tampouco na esfera angelical. Eu dou aula no seminário Koinonia e é uma das matérias que eu já dei aula, que é de angelologia. Quando você estuda sobre os anjos, eles não são robô, que Deus aperta o botão, eles vão para lá, vêm para cá. Eles têm livre-arbítrio. Por isso que os anjos, a terça parte caiu com Lúcifer. Por quê? Porque eles tinham livre-arbítrio e eles decidiram desobedecer. E ainda continua com livre-arbítrio, mas por que não cai? Primeiro, porque eles estão num grau espiritual mais elevado do que o nosso. Segundo, porque foi um marco histórico a queda de Lúcifer. E eles sabem da consequência do pecado, do que aconteceu com Lúcifer e todos os anjos que foram expulsos dos céus. Mas os anjos têm livre-arbítrio, e o homem também tem livre-arbítrio. E por causa do livre-arbítrio do homem, Deus não domina por completo. Quando que a vontade de Deus é absoluta, plena na vida do homem? Quando ele se rende, quando ele se submete e fala: Deus, eis-me aqui, cumpra em mim a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, que não prevaleça a minha vontade, mas a tua vontade. Aí, a glória de Deus vem, sabe? E as portas se abrem. Tudo começa a acontecer porque Deus dirigindo a sua vida, não é você dirigindo. Tem muitas pessoas que, até o presente momento, têm conduzido sem Deus. É importante você entender que, como líder, você precisa ter aliança para que a obra de Deus seja feita com alegria e não com peso. Olha lá, para quem não tem aliança, a honra é um peso. Pessoas, famílias e ministérios são frágeis quando não se sabe o real teor de uma aliança. Alianças são feitas na terra, mas repercutem na eternidade. Então você faz aliança, você assina um contrato, você aperta na mão, não. Tá ok. Você disse sim, então cumpra o que você falou. Ok, pastor, não aceita a função, aceita o cargo. Então desenvolva, sacrifica, faça o seu melhor para que a obra de Deus possa avançar com alegria, com crescimento. Quem tem aliança tem escudo e proteção, tem bênçãos e tem comunhão. Essa palavra aliança, ela é citada muitas vezes na Bíblia. E olha só, aliança é um dos assuntos mais importantes das Escrituras. A palavra aliança aparece mais de 300 vezes na Bíblia. E o significado é acordo, pacto entre duas partes, que podem ser indivíduos, grupos, nações. Acordo bilateral, um testamento, um concerto, um pacto firmado entre dois lados. Deve ser firmado em confiança, recursos, determinação, lealdade, trabalho, respeito, para que o objetivo seja alcançado. Agora presta atenção, se nós como líderes, nós assumimos uma aliança com Deus, Deus firmou aliança, Jesus morreu por nós entregamos nossa vida para Jesus, nós decidimos servir a Jesus, ser discípulos de Jesus. Nesta aliança nós temos uma responsabilidade, um compromisso de fazer a diferença, de ser melhor, está acima da média, porque na média, a maioria está. Você como líder, você tem que estar acima da média, você tem que buscar mais a Deus, você tem que dar conta daquilo que Deus te entregou. Agora, preste bem atenção, olha aí, acompanha comigo aí o que nós estamos ministrando. Eu quero que você receba. Quem macula, fere ou corrompe uma aliança será sempre punido. Olha o que eu vou dizer para você. Existem consequências para quem corrompe uma aliança, para quem macula uma aliança. Quer ver um exemplo? Vou falar uma coisa para vocês. Aqui vocês estão em uma igreja física, mas existe a igreja espiritual, que somos todos nós, a igreja do Senhor. Mas existe uma igreja aqui, que você faz parte. Você tem uma aliança com essa igreja.
Você precisa saber da responsabilidade de você como líder com esta igreja. Você não pode macular essa aliança. Você não pode proferir uma palavra contra si mesmo, contra a sua igreja. Falar alguma coisa que não edifica. Alguém já disse que o que você for falar for menos importante do que o silêncio, fique calado. Então não pode reinar dentro da igreja falácias, confusão. Você como líder, você acorda de manhã com 2 baldes na mão, um de água e outro de gasolina. E diante do fogo, você como líder, você tem 2 opções: ou você joga água para apagar o fogo, ou você joga gasolina. Nós precisamos entender que como líderes, nós somos promotores de paz. Diga para o teu vizinho: você é promotor de paz. Diga: você precisa ser promotor de paz. Amém? Então, nós não podemos macular a aliança. Não podemos contaminar a aliança, corromper a aliança, porque a consequência vem. Os sintomas da aliança é perceptível na vida de quem tem. Então, você não consegue esconder um aliançado. Uma pessoa que tem aliança com a igreja, com aliança com o marido, com a esposa, uma aliança com o pastor da igreja, uma aliança com a denominação. Por exemplo, quer ver? Olha só, tem pessoas que deixam os cultos oficiais da igreja para ir para outras igrejas. Isso aí é você desestabilizar a aliança que você fez um dia. Se todo mundo ter a mesma atitude de você naquele dia, de pegar e ir para outras igrejas. Se todo mundo pensar assim: não, hoje eu vou, André Valadão está ali na igreja X, eu vou para lá. Fulano de tal está fazendo a campanha lá, vou lá para a igreja. Se todo mundo pensar como você, como será a igreja Batista Getsemane, onde você faz parte, você é membro e que você firmou uma aliança? Como é que vai ser? Como é que vai ser o culto? Então você precisa entender que existe uma fogueira e você faz parte dessa fogueira, você é um tição, que você tem que colocar fogo, mas fogo, e a sua presença é importante. E seja num seminário como esse, seja na escola bíblica, seja no culto pastoral, seja no culto evangelístico, seja na juventude, seja onde for. Porque essa obra não é de homens. Esta obra é de Deus. E operando o Senhor, ninguém pode impedir. Se essa obra que não fosse de Deus, já tinha fechado há muito tempo. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. E se você crê, dá glória a Deus aí, aplauda ao Senhor. Aleluia! Então, você não consegue esconder um aliançado. Um aliançado não consegue ficar no anonimato. Por quê? Porque uma pessoa que é aliançada, um líder que é aliançado, ele está sempre presente, é um líder que está sempre em prontidão, é um líder que está envolvido em todas as atividades da igreja. E quem tem aliança não compreende as atitudes. Quem não tem aliança não compreende a atitude de um aliançado. Quem não tem aliança critica aqueles que têm aliança, fica com inveja. E preste bem atenção, a tendência de quem não tem aliança é falar mal de quem tem aliança. Porque só se joga pedra em árvore que dá fruto. Entendeu? É importante nós sabermos disso. Olha lá, quem sabe o que é aliança, pratica a honra. E quem não tem, pode até tentar, mas não consegue por muito tempo. Então, quem tem aliança, pratica a honra. Honra o Senhor, honra os cultos da igreja, honra a visão. Houve um comando profético para colocar o peixinho ali. E tal, e para nós orarmos, tem cinco nomes naquele peixinho. Eu te falo, é uma visão profética. Quando eu fui pastor em uma igreja, 14 anos, eu fazia essas campanhas de Deus, eu sentado ali, o louvor tocando, o Espírito de Deus falava comigo, campanha da colheita.
E eu pegava o microfone, nós vamos ter a campanha da colheita, nota o nome de 3 pessoas aí, tal, vai ser tal dia, e nós tínhamos 60 conversões, 68 conversões numa noite. Funciona porque o maior interessado de que uma alma se converta é Deus, não é você não é o pastor não. O pastor, ele é usado por Deus, ele é o profeta de Deus para conduzir você para isso. Mas tem muita gente ao seu redor que está vivendo uma miséria, uma ruína, uma desgraça espiritual. E você precisa ser o agente de Deus para resgatar essa vida, para trazer essa pessoa para a igreja, para ela ser restaurada. É forte isso, irmãos. Vem aqui. Fica aqui, assim, desse jeito. Como é que você chama? Gabriel aceitou Jesus. Fica virado para cá, Gabriel. Vem aqui agora você. Aí o Gabriel aceitou Jesus. Em pouco tempo, o primo dele que estava na cachaça, aí converteu também. O primo do Gabriel, como é que se chama? Rodrigo. Tem um colega de trabalho dele lá, como é que se chama? Vem cá. Heriberto? Neriberto. O Neriberto é o empresário. É o patrão do Gabriel. Aí o que acontece? Aí o Neriberto viu o testemunho do Gabriel, como ele era cachaceiro e tal, embora também e gostava de uma mulherada, rapaz. E Jesus entrou na vida dele, se aprumou, o Neriberto colocou ele, promoveu ele, e viu Jesus na vida dele, aceita Jesus por causa do outro aqui. Aí esse aqui chama, é sua esposa? Vem cá. Conseguiu ganhar a esposa. Aí a esposa viu que esse aqui, tá entendendo? Não dava muita atenção, era grosseiro em casa, tal, não dava carinho. E quando Jesus entrou na vida dele, porque quem faz isso é o Espírito Santo, meu irmão. Jesus, o Espírito Santo, ele transforma a pessoa de dentro para fora. Ele começa a dar amor e carinho para essa mulher, começa a lavar os pratos também, e ajuda, tal, entendeu? Essa mulher aceita Jesus, aí chama aqui, aí olha só, vem, ganha a sua amiga para Jesus, essa amiga ganha outra amiga, vem para cá também, que como consequência ganha o noivo, aí tá, isso em um ano, agora você imagine em 20 anos, agora fiquem aí, vem aqui, varão, aqui, esse aqui, além de ter ganhado o empresário, o patrão, ganhou também o líder da associação. Fica aqui, desse jeito aqui, pode ficar aqui virado para cá. O líder da associação de bairro. O líder da associação de bairro ganhou o vice-líder para Jesus, por causa, vamos lá num evento de homens lá, vai ser muito legal. O vice-líder, vem aqui, varão, você. Conseguiu trazer o vice-prefeito. Aí o vice-prefeito chamou o vereador, vem cá, vereador. O vereador aceita Jesus. E assim, ó, presta atenção. Uma alma, ó, um negócio tão sério. Ô vereador, fica atrás aí. O negócio é tão espiritual, é tão impactante. É tão espiritual, não tem. É tão forte isso, porque não é de homens, é de Deus. É de Deus. A coisa é tão impactante. Porque quem convence o homem do pecado e da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo quer usar quem? Pessoas. Entendeu? Então, através de um que foi alcançado por um peixinho, em um ano ele ganhou uma geração. Em 15 anos... Não há limite à quantidade de gente que vão até Jesus por causa de uma alma. Por causa de uma alma. Uma alma. Pode bater mais forte aí, porque é forte isso aqui. E eu não programei nada para chamar eles aqui à frente. Eu estava ali agora em cima falando sobre a aliança. O Espírito Santo falou, chama eles. Olha aí. Porque alguém precisava ouvir isso aqui, ver isso aqui. O mundo espiritual é sério, é sério, é sério. É sério. E Deus tem paixão
Deus tem paixão pelas almas. Entendeu? Um pastor que não fala de peixinho, não fala de almas, ele não é pastor de Jesus, pode ser pastor de qualquer outra coisa. Porque Jesus disse: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a igreja, você precisa entender a visão. Você precisa ser um aliançado, um líder aliançado. Pastor, o que é? Qual é o remo? É o peixe? Eu vou trazer só 5, não, vou trazer 10, que dia que é? Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. A coisa está feia aí fora. Irmãos, nós estamos vendo os adolescentes influenciados por esses youtubers. Essas pessoas que não têm nada de Deus, que estão induzindo os adolescentes ao homossexualismo, a tantas coisas, irmãos, as drogas. Nós precisamos acordar, despertar, porque Jesus está voltando. E é hora de você, como líder, se levantar como líder de aliança. Amém? Pode voltar, aplauda Jesus aí. Mais forte esse aplauso. O Martinho Lutero, ô Débora, muda para nós aí. Martinho Lutero, ele deixou essa frase: fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonho, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante, e tudo que é preciso conhecer, tanto para esta vida, quanto para o que há de vir. O que é que Martinho Lutero está dizendo? Que Deus fez uma aliança com a sua palavra. Tem muitas pessoas que deixam a sua igreja para ir atrás de igrejas que têm revelação. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Olha para mim aqui, que eu vou te falar aqui é muito, muito pesado. Você não vê na Bíblia uma única vez a pessoa indo atrás do profeta. Mas você vai ver na Bíblia, todas as vezes, quando Deus levanta o profeta é que vai até a pessoa para dar a palavra de Deus. Isaías foi até o rei Ezequias. O anjo Gabriel foi até a Maria. Você vai ver Deus sempre mandando. A única menção dentro da Bíblia, de uma pessoa que foi atrás do profeta foi Saul. Quando o Espírito de Deus saiu dele, e Deus não mais falava com ele, desesperado, porque estava sem ouvir a voz de Deus. Aí havia tido um decreto de que as feiticeiras, as epitonisas, todas elas tinham que ser apedrejadas ou queimadas, porque era um decreto divino. Então o que acontece? Extirpou toda a feitiçaria dentro do povo de Israel. Mas o Saul, que havia executado tal decreto, quando ele viu que Deus não falava mais com ele, ele foi atrás de uma feiticeira para ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz que ele considerava ser de Deus. E olha, preste atenção. Eu estou falando isso aqui, não estava para dizer, mas tudo que eu estou falando aqui é o Espírito Santo que está direcionando. Quando eu saio dali, é porque, entenda, estou dentro daquilo que o Espírito Santo de Deus está falando. Tá? Então entenda. O texto diz que quando Samuel vai atrás da feiticeira, e aí ela se assusta, e ele fala para invocar Samuel, e ela vê um vulto com a capa, uma pessoa, um ancião com a capa, e o texto diz: entendendo Saul que era Samuel, a Bíblia não fala, então Samuel saiu dentre os mortos e veio falar, não. Entendendo Saul que era Samuel, aquilo era um espírito de engano, porque é uma separação dos mortos com os vivos. Está lá, bem claro, lá em Lucas, quando 16, quando Jesus fala ali do rico e Lázaro, e Lázaro diz, ó pai Abraão, ou aliás o rico fala, ó pai Abraão, já que
não pode Lázaro tocar aqui na minha língua, eu tenho 5 irmãos que estão lá na terra. Faz com que então Lázaro vá até eles para que não venha para esse inferno. Aí o que diz o pai Abraão? Lá está Moisés e os profetas. Ouça-nos. Por quê? Quando Jesus falou essa parábola, só tinha escrito os profetas, os escritos de Moisés e os profetas. O Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. Por que Martinho Lutero ele deixa essa palavra? Para dizer que a revelação de Deus está dentro da palavra. Amém? A revelação de Deus está dentro da palavra. E Deus pode usar alguém para falar com você, sim. Deus fala através dos profetas, Deus fala através do Espírito Santo, de Jesus, nos dias de hoje. Fala em sonhos, Deus fala. Eu estava um dia em Belo Horizonte, quando eu pastoreava em Belo Horizonte, e preste bem atenção no que aconteceu. Eu tive um sonho, uma mão assim bonita me entregou um saco com 3 peixinhos sem água, no sonho, e me deu aquele saco, e eu fiquei desesperado, os peixinhos com a boca aberta assim, ó, sem água, e eu fiquei desesperado, não sabia onde encontrar água. Aí encontrei uma torneira bonita, dourada, fui lá, e coloquei ali, abri, coloquei água, os peixinhos ficaram felizes, 3 peixinhos, um maior e 2 menores. Acordei incomodado com aquele sonho, falei com minha esposa, falei com meu pastor, na época o pastor Almir Moreira da Silva, e tal. Aí uma irmã falou: pastor, eu só vim aqui orar pela minha mãe, que ela não anda, tal, ela passou mal essa noite. Falei: claro. Aí eu fui lá, 3 horas da tarde, orar nesta casa, que um dos componentes era da banda Filho, a mãe do Misael, eu acho. E aí, quando eu cheguei naquela casa, estou ali, orei pela irmã, ungi ela com óleo. A filha dela falou assim: pastor, só pode fazer uma oração naquela casa ali em cima ali? Que está aquele tumulto de gente lá. Eu falei: vou lá. Mas por que está aquele tumulto ali? A tempestade de ontem, você não viu o jornal hoje não? Daquele raio que caiu, e o filho da dona Maria ali, estava com o telefone, né, o telefone fixo, e o raio passou e ele morreu eletrocutado. Aí fui ali, eu vi no Alterosa, vamos lá sim. E eu despedi da irmã e fui com essa outra filha dela lá na casa. Cheguei lá com a Bíblia na mão, falei: eu queria fazer uma oração aqui, meus sentimentos. A mãe estava ali, a sala cheia de gente. Eu peguei e falei assim: eu posso fazer uma oração? Ela falou: pode fazer oração. Eu fiz a oração, li um texto da palavra, falei: Jesus salva, Jesus consola, Jesus liberta, Jesus quer entrar aqui para abençoar vocês, papá, tal. E terminei, falei: agora quero saber quem é que deseja entregar a sua vida para Jesus. Jesus está te chamando você. A mãe do menino levanta a mão. Daqui a pouco, falei: mais alguém? A irmã levanta a mão. Daqui a pouco a outra irmã levanta a mão. E tal, e a sala cheia, eu falei: mais alguém? A 4ª pessoa, mais alguém? E fiquei insistindo, mais ninguém. Naquele momento que eu vi a mãe do menino e as 2 irmãs entregando a vida para Jesus, o Espírito Santo me levou ao sonho dos 3 peixinhos. Eu não quero sair vivo ali daquela porta, passar vivo naquela porta, se eu estiver trazendo uma inverdade para vocês aqui. Foi tão real para mim aquele sonho espiritual dos 3 peixinhos, que a mãe e as 2 filhas entregaram a vida para Jesus. Então Deus fala através de sonhos, Deus revela, e através da sua palavra, entendeu, Débora? Então, olha só, se você vem tentando se consagrar e não está tendo êxito, a sua consagração tem alguma coisa errada. Você está fazendo muito sacrifício sem aliança. Olha lá, e não está tentando êxito? Pare com o sacrifício e faça uma aliança com Deus. Você precisa ter aliança com Deus, porque você vai fazer sacrifício, e Deus não vai aceitar. Olha o texto de Oséias 6,6. Diga comigo: misericórdia quero, e não sacrifícios. Então faça o sacrifício, sim, tá certo? Mas em aliança. Faça o jejum, sim,
em aliança. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agora, presta atenção. Diga, eu preciso me comprometer dentro da minha aliança, da aliança que eu assumi com Deus, com a minha igreja. Tem muitas pessoas, por exemplo, que elas demonstram ter aliança, mas não tem, porque o aliançado, ele prova a sua aliança com as suas atitudes, entendeu? Nós vamos falar amanhã sobre lealdade, amanhã de manhã, é um estudo como este. Você não pode ficar de fora, você tem que estar aqui. A gente vai entrar em assuntos fortes aqui. Mas tem gente dentro da igreja que não reconhece a autoridade legítima. Por exemplo, na sua casa, seu marido é autoridade legítima sobre a sua vida. Seu pai é autoridade legítima sobre você. Seu pastor é autoridade, é a pastora. Levanta a mão vocês dois aqui, os dois, o casal aqui à frente. Vai levantar, vocês estão com vergonha, velho? Levante a mão. É a autoridade legítima que um dia o pastor Jorge designou para que eles viessem ser pastor aqui nesse lugar, entendeu? E é a autoridade legítima, não foi empurrada goela abaixo, foi uma autoridade delegada, ordenada. Tem gente, pode aplaudir mesmo. Tem pessoas que se intitulam pastor, pega o óleo. Joga o óleo na cabeça. Não gosto de loucura. Joga o óleo na cabeça, sou pastor, sou pastor. Meu amigo, o negócio é sério. Para que eu joguei aquela água ali? Está gelada. Então acontece, é sério, sabe? Porque a igreja é um mundo espiritual. Tem muita gente que brinca achando que igreja é só colocar cadeiras. É um mundo espiritual. Igreja não se abre, igreja ela nasce no coração de Deus. Entendeu? Então existe cobertura espiritual, existe comando. Então tem pessoas que não obedecem à liderança. Eu sou profeta de Deus aqui nessa noite. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, 17. Diz, obedecei aos vossos pastores, porque velam pelas vossas almas, para que possa fazer a obra do Senhor com alegria e não gemendo. É forte. O mundo espiritual, ele existe. Ele existe. E é importante você saber. O negócio está pingando aqui. Você precisa entender de que eu tenho uma aliança. Então existem qualidades. Olha lá. Qualidades de um aliançado. Há qualidades que acompanham o aliançado, independente da classe social, raça, território. Primeiro, o aliançado está sempre presente. O aliançado, ele diz, eis-me aqui. Quando há um comando, olha, vamos fazer um congresso de mulheres, glória a Deus, e pá. E a pessoa já chega, eu já trouxe aqui a obra, aqui, ó, que maravilha, varão, aqui, ó. Seu galardão é grande, rapaz. Que é isso, hein? Eu tenho que te abençoar, varão. Não, você me abençoou aqui. Toma aqui um negócio aqui, ó. Vem cá. Pelo amor de Deus, eu tenho que te abençoar, ué. Olha aí. O outro já trouxe aqui também. Eu tenho que te abençoar também. Deixa eu te abençoar aqui. Aqui. Vamos parar, que senão daqui a pouco o pessoal começa a trazer pirulito aqui. Ô, Jesus. Pirulito, bala, Coca-Cola. Pega aí, varão. Pega lá. Pega para ele. Aí. Obrigado. Então, olha só. Está sempre presente. Eis-me aqui. Quando você lê lá Isaías, capítulo 6, 8, quando o Senhor diz assim, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí Isaías diz, então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Entendeu? E ali, você pode ver que
Isaías passou por uma transformação. Quando a gente é um líder que não está dentro da visão e não está aliançado no propósito, a gente começa a enxergar os defeitos dos outros. Observa lá Isaías. Você lê o capítulo 1, capítulo 2. Isaías começa a falar: ai daqueles, ai daqueles que bebem, aqueles que passam a noite beber vinho, ai. E passa o capítulo 2, 3, 4, quando chega, meu amigo, que ele tem a visão do céu, ele vê os serafins voando lá no capítulo 6, e ele fala: ai de mim. Por enquanto ele só estava falando ai daqueles, ai dos beberrões, papá. Quando ele teve a visão com Deus, quando ele teve a visão, ele é um profeta que só via os defeitos nos outros. Mas quando ele teve a visão do céu, aí o capítulo 6 diz: ai de mim, que vou perecendo, porque vi a glória de Deus, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu tenho os lábios impuros. Aí um serafim, que são guardiões da santidade de Deus, com 6 asas, com 2 cobriu os pés, com 2 cobriu o rosto, com 2 voavam. 6 asas, os serafins pegou com Atenaz. Atenaz é aquele instrumento que pega a brasa que o ferreiro usa, e pegou Atenaz e foi lá na boca de Isaías e diz: vê que te toco nos seus lábios e a tua iniquidade é tirada. A partir desse momento, aí Deus fala: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, só se coloca na brecha, sempre presente, quem tem experiência com Deus e quem é aliançado. Você detecta quem não é aliançado dentro da igreja, e pode ter certeza, tem gente dentro da igreja que não é aliançado. A maior prova disso é que Jesus falou: separarei os bodes das ovelhas, separarei o joio do trigo. Então tem joio dentro da igreja. Então você não pode ficar em moitinho, conversinha fiada, grupinho ali, tá entendendo? Zombador, criticador, critica do louvor, critica do diácono, critica do pastor, critica das crianças que andam. Cuidado, porque um aliançado, ele quando vê uma coisa errada, ele vai lá e conserta. Não precisa chamar o diácono para consertar a cadeira que está torta não, ou que tem um papel no chão, ou que a lâmpada está queimada. Ele mesmo vai lá, compra a lâmpada e troca. Entendeu? As coisas acontecem. Deus muda os tempos e as estações. Deus faz o sobrenatural. Deus manifesta a sua glória. Eu estava com tanta vontade de ficar até meia-noite falando aqui. Eu tenho assunto para falar até meia-noite, mas vou encerrar agora mesmo. Mas amanhã tem amanhã tem mais. Quem vai vir aqui amanhã, gente? Então não vou ficar sozinho aqui com o pastor e a pastora, não. Quem vai vir mesmo aqui amanhã, 9 horas? Pastor, podia fazer um cafezinho amanhã para o pessoal beber aqui, né? Um cafezinho. Um café, só um café mesmo. Quem pode trazer um bolo, um pedaço de pão amanhã? Olha aí, 5 levantaram a mão. Olha lá, 6. Você traz mesmo? Pastor, você me permite eu fazer isso? Estou debaixo da tua autoridade aqui, tá? Amém? Então, quem pode fazer o café amanhã? A pastora vai fazer o café, que maravilha, olha só. Então nós vamos ter um intervalo de 10 minutos aí para a gente tomar esse cafezinho gostoso com um pãozinho que vai vir amanhã. E quem não levantou a mão e já sentiu tocado também, pode trazer, que a bênção é completa. Semeadura, você sabe que... Pode falar, pastor. O café será servido de 8 às 9. 9 horas começa o estudo. Então os irmãos venham, tragam. Nós vamos fazer uma mesa, como sempre nós fazemos no dia da ceia. Fazemos ali, ninguém paga nada e todo mundo traz tudo. Então você traz uma queimadinha, você traz um bolo com banana, traz tudo direitinho. Tem uns irmãos aqui que gostam de trazer a rosca, e aí vai trazendo e a gente vai tomando. E 9 horas fecha a porta da graça e só abre depois das 11 de novo.
Aplauda aí, gente. Olha que maravilha. Olha que bênção. Olha o comando aí, que bênção. Olha aí. Eu lancei a profecia, a obra. Obrigado, meu pastor. Então aqui, ó. Aliançados são guerreiros, Débora. São guerreiros. Quem tem aliança está à linha de frente. Eles não foram e não serão chamados, mas estarão sempre lá na linha de frente, porque é aliançado. Está sempre em prontidão. Vamos lá. 1, 2, 3 e vive. 1, 2, 3 e vive com mais. É isso aí. Entendeu? Então, olha só, esse texto de Josué, ele chama o povo. Moisés morre, Josué assume o comando, e agora Josué reúne o povo e diz assim: escolhei hoje a quem servais, os deuses dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, que serviram vossos pais da além do Jordão. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí Josué chama o povo para ter o quê? Uma aliança. E esse versículo 14 diz assim, ó: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates, e no Egito serviu o Senhor. Então, Josué chama o povo para temer a Deus. Chama o povo para uma aliança de santidade. A palavra hebraica, a palavra aliança no hebraico é berit, que literalmente significa cortar vida. Então, quando Adão pecou, e ali o Senhor matou aquele cordeiro, cortou a vida para cobrir a vergonha de Adão, né? Ali foi berit. Quando Jesus, o pecado passou a toda a raça humana, e Jesus veio como Cordeiro de Deus, morreu na cruz, e cortou a sua vida na cruz, ele foi morto por nós, ali foi berit, aliança que Deus fez com os homens através de Jesus. Nós fomos alcançados por esta aliança de Cristo Jesus, amém? Dá glória a Deus aí. Entretanto, mais precioso do que o lugar para eles era a presença do Senhor. Sem o jardim eles sobreviveriam, mas sem Deus jamais. Olha para mim, tem muita gente que está hoje no respirador, tentando encontrar ar, e não encontra. Sabe por quê? Porque nós somos limitados. Você pode ter uma fortuna, mas se chegar a tua hora de você partir, então Deus é soberano, Deus é Deus, entendeu? Você tem que estar preparado, firme no Senhor. Para aqueles que são servos lavados pelo sangue de Jesus, a morte, ela é preciosa, como está em Salmo 115, 16, 15, que diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Deus tem prazer na morte do justo, que vai para a glória. Jesus disse para o moço lá, no ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no... Olha lá, Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Então, Jesus, aquilo que eu falei, Jesus, ele foi consumado na cruz. Houve ali uma aliança, né? Um pacto. Pode mudar, Débora, para nós. Se você não liga para resultados, fique só. Querendo vencer, faça uma aliança. Mas se quer uma grande vitória, agregue aliados à sua guerra. Entendeu? Então ali, os peixinhos estão ali. Então, se essa igreja, se todos realmente se submeter à aliança que foi feita, ao compromisso que Deus deu a esta igreja, um comando de crescimento, porque existe uma unção de Deus sobre a Getsemane. Você pode ter certeza. Há uma unção de Deus, há uma unção de Deus, de almas. E nós não podemos ficar de braços cruzados. O maior interessado de que as pessoas se rendam aos seus pés é o próprio Deus. Aos pés de Deus é o próprio Deus. Ele está interessado, ele quer rapidez. Aí, outro exemplo de aliança.
E já estamos caminhando para o final, para encerrar. Gideão vence os medianitas com 300 homens, 32 mil homens, para lutar contra 50 mil medianitas. E Deus falou assim, ó, vai lutar esses 32, e eles vão falar assim, ó, nós vencemos a guerra. Aí Deus falou assim, ó, tem muita gente aí, Gideão. E Gideão falou assim, mas Senhor, como é que é o Senhor mesmo? Como é que eu posso saber que é o Senhor que quer que a gente lute? Aí eu vou fazer prova, Senhor, eu vou colocar o velo aqui do lado de fora. Se amanhã o velo estiver ensopado e do lado tudo seco, é porque o Senhor quer que nós vamos lutar contra os medianitas. No outro dia, o velo estava ensopado, encharcado de água, e tudo seco ao redor. Deus, não se levante a sua ira para comigo. Farei o desafio mais uma vez, Senhor, uma prova com o Senhor. Amanhã, se o chão estiver todo molhado e o velo seco, é porque o Senhor quer que a gente vá. No outro dia de manhã ele acorda, a primeira coisa que ele faz, nem escova os dentes. Nem tinha escova naquela época. Acho que pegava bucha alguma coisa de mato e esfregava no dente, porque não tinha escova. Tem algum registro histórico disso? Não sei. Quando foi que surgiu a escova dental? Primeira coisa que ele faz, abre a porta e vai direto no velo. O que está lá? O velo está seco e o chão todo molhado. Aí ele teve convicção de que Deus estava conduzindo. Aí Deus falou assim, Gideão, tem 32 mil homens aí, tem muita gente, tira aí. De 32 ficou só 10 mil. De 10 mil para lutar contra quantos medianitas? 50 mil. Aí Deus falou, tem muita gente aí. 50 mil, 10 mil, tem muita gente. Esse povo vai bater no peito. Não, nós conseguimos. E aí Deus falou assim, tem muita gente. Levou esse povo lá no vale, lá no Ribeiro. Eu estive lá já fui em Israel 2 vezes. Eu estive nesse lugar onde Gideão levou os soldados. E ali, a prova era o seguinte, aqueles que chegassem lá e bebessem a água como se fosse um cachorro lambendo a água, esse separava para um lado. Mas aqueles que tirassem a mochila, tirassem as armas para beber a água, esse seria separado. Ficaram 300 homens. Aí Deus falou, esses 300 homens é que vão lutar contra os medianitas. E ali, Deus pega e dá uma grande vitória, sem usar uma espada. Eles foram no acampamento dos medianitas à meia-noite, com um cântaro de água, uma tocha dentro do cântaro e um chofar, um chifre de antílope. E quando recebeu o comando do líder, olha o que eu vou dizer para você aqui, escuta, existe um comando. Tem muitos líderes que fazem as coisas que o líder, a autoridade legítima, nem fica sabendo. Você precisa dar relatório, você precisa perguntar, pastor, isso aqui eu estou querendo, Deus me falou para fazer isso aqui, o que o senhor acha? Pastor, olha, meu departamento está querendo fazer isso, o que o senhor acha disso? Seu líder vai dizer, ok, minha irmã, que bênção, vamos fazer sim. É importante, isso é reconhecimento à autoridade que Deus constituiu. E quando Gideão deu o comando, não foi Misael, não foi Natã, foi Gideão, a qual Deus falou, o líder. Gideão deu o comando, e então eles tiraram a tocha de dentro do cântaro, pegaram o cântaro, jogaram todos os 300 cântaros nas montanhas, e os soldados todos no vale, meia-noite. Você imagina o barulho que foi esses 300 cântaros. E levantaram a tocha e tocaram a buzina, o chofar. Os medianitas, no breu, eles ficaram desesperados, pensando estar sendo atacado por um grande exército. E eles começaram a se matar. E os 50 mil soldados foram mortos. Eles mesmos se destruíram, sem o povo de Israel ter ferido com espada. Porque Deus, Ele é soberano. A obra não é de homens, a obra é de Deus. E a gente precisa entender isso, que a obra é de Deus. E você, como aliançado, você vai se levantar como
como um guerreiro, como uma pessoa que Deus chamou para uma grande vitória. E Deus vai te usar poderosamente em nome de Jesus. Eu queria falar muito ainda sobre a aliança, mas eu entendo que já é o suficiente para a gente sair daqui nesta noite debaixo de uma cobertura profética. Você crê nisso? Pode aplaudir Jesus aí. Vou pedir para você ficar de pé. Abra suas mãos onde você está. Abra suas mãos. Abra suas mãos. Feche teus olhos onde você está. Você não veio aqui por acaso, você não está aqui nesta igreja por acaso, você não nasceu nesse tempo por acaso, você não está vivendo esse tempo pós-pandemia por acaso. Deus te colocou nesta geração e nesse tempo para que você possa dar frutos, para que você possa ser um líder aliançado, comprometido.